Hoje, a gente vai desvendar uma ideia que ajuda a explicar muita, mas muita coisa da história mundial, o que é uma cleptocracia. E vamos ver como uma analogia bem simples pode ajudar a gente a entender um conceito que parece super complexo. Vamos lá. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação, sabe? Um cenário pequeno que transforma uma coisa que todo mundo conhece num modelo para a gente entender como o poder funciona. Pensa nisso por um instante. O pátio, as salas de aula, os corredores, tudo isso de repente é uma nação independente. E aí, o que acontece? Bom, quase que de imediato, um grupinho, talvez os mais populares ou os mais fortes, toma o controle de tudo. Eles se tornam basicamente o novo governo. Mas a pergunta é, o que eles fazem com esse poder todo? E aqui que está o pulo do gato. O objetivo deles não é, sei lá, melhorar a merenda para todo mundo ou comprar bolas novas para o recreio. Nada disso. O objetivo é pegar tudo que tem de bom, todos os recursos, e guardar só para eles. E para conseguir isso, eles criam uma lei nova. Uma lei bem simples, mas super eficaz. Todo mundo que trouxer lanche de casa tem que dar metade para eles. É um jeito bem direto de tirar a riqueza dos outros, né? Agora, o que é fascinante aqui é ver como eles conseguem se manter no poder. São basicamente três ferramentas. Primeiro, a força bruta. Eles montam um exército particular para ameaçar quem não concorda. Segundo, a normalização. Eles espalham a história de que sempre foi assim. E por último, a ideologia. Eles dizem que merecem tudo aquilo porque eles são os melhores. Pois é, essa analogia da escola, por mais boba que pareça, é a nossa porta de entrada para um termo político muito, muito sério. Vamos sair da brincadeira e ir para o conceito real agora. A palavra que descreve este sistema vem da junção de duas palavrinhas do grego antigo. De um lado, klepto, que quer dizer roubo, do outro, kracia, que significa poder ou governo. Então, juntando as duas partes, a gente tem a definição na nossa cara. Cleptocracia é, literalmente, o governo dos ladrões, mas não estamos falando de ladrões comuns, e sim de um grupo que usa a máquina do Estado, as leis, a polícia, o exército, para desviar a riqueza de toda a população para si mesmo. E quem nos ajuda a entender a mecânica por trás disso tudo é o geógrafo e biólogo Jared Diamond. Ele passou a vida estudando como essas sociedades tão desiguais se formam e, principalmente, como elas se sustentam ao longo do tempo. O Diamond propõe uma espécie de receita, sabe, com 3 ingredientes que não podem faltar. Primeiro, tomar o controle dos recursos mais importantes. Segundo, montar uma força armada para proteger esse controle. E terceiro, e talvez o mais genial, inventar uma história, uma ideologia que convença todo mundo de que aquela situação é natural, é justa, ou até que é a vontade dos deuses. Com essa receita de 3 passos em mente, a gente pode olhar para a história e identificar o que talvez tenha sido o maior e mais impactante exemplo de uma cleptocracia em escala global. Estamos falando daquele período que começa lá por volta dos anos 1500 com a expansão global dos reinos europeus. Uma era que levou à dominação de vastas áreas do planeta por séculos e deixou um legado que, a gente sente até hoje. E aqui a gente vê o primeiro passo da receita em ação de forma claríssima. As potências europeias chegaram e tomaram o controle de terras, ouro, prata, especiarias, enfim, de incontáveis recursos nas Américas, na África e na Ásia. O segundo passo, a força, foi implementado com uma superioridade militar esmagadora. Exércitos, canhões, navios de guerra, tudo isso foi usado para aniquilar qualquer resistência, impor a escravidão e manter o controle total sobre as colónias. E claro, para justificar essa violência toda, veio o terceiro ingrediente, a história. Foi criada toda uma narrativa falsa de que os europeus eram superiores e que eles tinham uma missão civilizadora, uma desculpa que mascarava a exploração e a brutalidade. Alguns autores resumem esse sistema colonial de uma forma bem direta e bem forte. Eles descrevem essa era como uma imensa máquina de roubar, matar e mentir. Uma estrutura projetada exatamente para isso. Extrair riqueza à força, justificada por uma grande mentira. Mas, sabe, analisar esse sistema histórico não é só um exercício sobre o que aconteceu lá atrás. É algo fundamental para a gente entender o presente, porque os efeitos de tudo isso foram profundos e, em muitos casos, permanentes. E isso nos deixa com uma pergunta final, mais para uma reflexão. Se a gente olhar para o mundo hoje, para as desigualdades gigantescas entre os países e até dentro deles, quais seriam os efeitos dessa grande máquina que ainda podem ser sentidos? A questão fica no ar.